Olá, eu sou Roberto, quero falar para você sobre o fato de que palestrante é uma nova profissão. Nesses mais de 30 anos dando palestra, eu já vi muito, mas muito palestrantes. Aí você vai falar para mim assim, Roberto, todos eles subiram? Não. Infelizmente, a maioria absoluta não subiu. A maioria absoluta fez um sucesso limitado, a maioria desistiu, a maioria foi ficando no meio do caminho. Por quê? Porque não entendeu que palestrante é uma nova profissão. Eu faço questão, no meu currículo, de dizer palestrante, médico, psiquiatra, escritor, palestrante. Por quê? Porque palestrante não é simplesmente a continuação, por exemplo, de eu ser terapeuta, não é a continuação de eu ser escritor, não é a continuação de eu ser um médico, não é a continuação de eu ser empresário. Os grandes palestrantes, eles entenderam essa dinâmica. Lá no começo, bem no comecinho, era Marco Aurélio Viana, Marins, professor Marins, Bevenuti, eu e, muitos outros. Eu certamente vou estar cometendo injustiças, porque outros nomes daquela época, eu estou falando lá do comecinho, dos anos 80. Antigamente, não existiam essas palestras para 400, 500, 1.000. Eu já tive a oportunidade de fazer palestra para 50.000 pessoas. No tempo da Amway, a gente lotava estádios de futebol. Antigamente, o que era palestra? Palestra era praticamente um seminário que a gente dava para diretores de empresas, gerente de empresa. Palestra eram as palestras que a gente fazia nos congressos científicos. Aconteceu um dia em que o mundo fez uma mudança e as palestras aconteceram. Esses dias eu conversava com o meu companheiro Marins, amigo Marins, e o Marins falou uma coisa que eu não sabia. Ele falou, olha, o Brasil inventou esse conceito de palestra para vender ingressos. As palestras eram para grupos pequenos, de 30, 50, no máximo 80 pessoas. E um dia o fenômeno explodiu. Assim, o primeiro rei das palestras foi o Marco Aurélio Viana. Marco Aurélio Viana fazia palestras sensacionais, uma criatividade sensacional, maravilhosa. É interessante porque essas mudanças sociais, elas acontecem aos poucos e um dia elas são definitivas, né? Mais ou menos que nem aquela pergunta, você tem fax? Aí, qual o número do fax? Você tem e-mail? Qual o seu e-mail? Hoje ninguém pergunta, você tem e-mail, né? A gente já fala, qual é o seu e-mail? A mesma coisa sobre palestras. As empresas não faziam palestras grandes e, de repente, um dia todo mundo acordou fazendo essas palestras e houve uma carência muito grande desses palestrantes, como hoje, então, nem se fala. Antigamente eram 4, 5 palestrantes e nós tínhamos uma posição muito tranquila, porque não tinha nenhuma competição. Só tínhamos nós 5, vamos lá, se ampliar nós 10, e esses 10 administravam a demanda. Esses 10 tiveram a consciência clara de que uma nova profissão nasceu. Vamos falar um pouquinho dessas características, né? O que é essa característica, né? Porque antigamente tinha professor, antigamente tinha facilitador de seminários, não tinha palestrante. Assim, o que é o trabalho de palestrante? Muitas vezes uma pessoa que é professor da GV, professor da SPM, fala, Roberto, o que eu faço para virar um palestrante? Então, a primeira coisa é você entender que palestrante está no departamento de entertainment, show business. Ou seja, você subiu no palco, você não é mais um professor, você não é mais um líder de seminário, você não é mais um empresário. Você é um profissional do show business. Ali você tem que dar um show. Por isso você tem que aprender a usar os recursos de contar história, recursos de contar uma anedota para fazer rir, recursos de fazer chorar, recurso de motivar, inspirar. Por isso que essas palestras todas grandes, seja hoje num congresso, elas entram muito nesse departamento motivacional. De novo, nós vamos ter alguns políticos
no nosso seminário. Para um político, você tem que saber inspirar, você tem que saber tocar o coração. Você tem... Infelizmente, a maior parte dos políticos fazem aqueles cursos muito rígidos, formais, e, portanto, acabam não tocando o coração das pessoas. Mas, para começar, a primeira característica, você tem que saber que você está no departamento de show business. Lógico, você pode não utilizar recursos audiovisuais. Tem, por exemplo, o Cortella faz questão de não usar recursos visuais. Ele faz uma palestra maravilhosa, porque a experiência dele, ele vai por um outro caminho do show dele. A outra característica, então, primeiro, você está no departamento de show business. Segundo, você tem que envolver, você tem que inspirar, você tem que motivar. As pessoas têm que sair dali, sabe, como quando um rei fazia uma palestra, um discurso antes de uma batalha. Então, quando vocês assistem esses filmes de guerra e o rei chega para a tropa e fala: vamos lá, vamos defender a nossa nação, o nosso povo, as nossas famílias. Quer dizer, da mesma maneira que aquele rei, que aquele general faz aquele discurso e o pessoal sai com vontade de atacar, que você vê um técnico de uma equipe esportiva fazendo aquele discurso lá no vestiário e o time sai querendo destruir o time adversário, essa é a função do palestrante. Quando você terminar a palestra, todo mundo tem que acreditar em você. Todo mundo tem que partir para cima. Diferentemente, por exemplo, de uma aula. Terminou uma aula, as pessoas vão, fecham os cadernos, sabe, já começam a falar o que vão fazer na sexta-feira à noite, no sábado. Não. Depois do discurso de um general, depois do discurso de um rei, sabe, ninguém vai fechar caderno. As pessoas vão sair para transformar o mundo. A terceira característica de uma palestra, ela é rápida como uma corrida de 100 metros. Ela é muito rápida. O palestrante, ele sabe que em 1 hora ele definiu a vida dele, ele definiu a carreira dele. Ele não tem 2, 3 dias como facilitador de seminários. Ele não tem 6 meses como um professor, não tem 1 ano como professor para ensinar matéria. Ele tem 1h30, 2. Né? Antigamente eram 4 horas, 3 horas, 2 horas. Cada vez mais, hoje, o tempo da nossa palestra é 1 hora. Você tem basicamente 3 minutos para ganhar a plateia. Você já tem que chegar com uma frase pronta, você já tem que chegar com uma estrutura pronta. Por quê? Porque você não tem aquele tempo de aquecimento que todo mundo tem nos outros departamentos. Você saiu, sabe? Eu trabalho com a equipe de atletismo do Pinheiros, sabe? No 100 metros raso, você perdeu uma fração de segundos na largada, acabou. Não tem medalha, não vai para a final, não nada. O palestrante é a mesma coisa. Você saiu, você já tem que sair firme. O palestrante, numa aula de DVD, ele tem que sair definidor, matador. Portanto, ele já tem que estar com a estrutura toda pronta. Não tem 6 meses. Você não recupera na segunda aula. A sua primeira aula do curso não foi muito boa. Não tem segunda aula, não tem terceira aula, não tem quarta aula. Você tem que definir. A quarta característica do que é uma palestra. Você tem que estar sintonizado com o objetivo da empresa. Portanto, sabe, se a empresa está querendo aumentar a lucratividade, você tem que falar de lucratividade. Você vai falar para a equipe de vendas sobre lucro. Se é market share, se é aumento de faturamento, você tem que falar sobre faturamento. Sabe, se você está trabalhando numa convenção de uma ACD, sabe, o que nós queremos? Captação de recursos, voluntários, médicos. Ou seja, qual o objetivo? Quando você está dando aula, quando você está dando um seminário, isso fica mais disperso, fica mais solto. Portanto, você precisa saber qual o objetivo, porque você tem 1 hora para ajudar aquela empresa, aquela equipe, aquele grupo de profissionais. Então, por exemplo, eu vou numa convenção de médicos. Aí eu pergunto, qual o objetivo da minha palestra? Roberto, melhorar o atendimento. O médico está muito seco com o paciente. Ele tem que ser mais generoso, mais gentil. Então, eu tenho 1 hora para realizar esse objetivo. É isso que o Congresso espera de mim. É isso que a convenção espera de mim. Eu não tenho essa opção de escolher o que eu vou falar.
Eu posso escolher o que eu vou falar dentro de um objetivo. Não importa qual o congresso, não importa, pode ser uma convenção do Rotary, pode ser uma convenção do Lions, pode ser uma convenção do Banco do Brasil, tem objetivo e eu tenho que ajudar a realizar esse objetivo. A quinta característica, ela tem que permanecer na mente do participante. Sabe, é fundamental, depois de um tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4, 5, 6 meses, essa palestra ficar. Eu lembro de uma palestra que eu fiz para a Xerox, e a Xerox, naquela época, no auge da Xerox, meta quase que impossível, aquela meta complicada, aquele desafio. E eu falei uma história que Deus só diz sim, né? E Deus, eu aprendi isso na Índia, o pessoal da Índia diz que Deus só diz sim. Então, se você pensa, não vai dar certo, Deus fala sim e atrapalha a sua vida. Se você pensar, eu vou ser demitido, Deus só sabe dizer sim. Mas se você falar, nós vamos realizar essa meta, Deus também diz sim e te ajuda, né? O povo da Índia diz que Deus só diz sim porque Ele não quer que você passe por mentiroso. Eu contei essa história, trabalhei muito em cima dessa história. A Xerox, naquele ano, realizou a meta. E eu fiquei muito orgulhoso quando eles me contaram que eles colocaram uma grande faixa na sede da Xerox e respondeu, Deus disse sim. Por quê? Porque essa história ficou. Então, quando você faz uma palestra, essa palestra ela tem que ser tão forte na emoção, nos argumentos, nas histórias, que a pessoa lembre da sua palestra por muito tempo. Por muito tempo. Eu fico comovido quando eu encontro pessoas que me lembram de histórias que eu contava há 10, há 15, há 20 anos atrás e que saíram do meu repertório assim, olha, Roberto, eu me lembro daquela história que você contou do seu pai ou da sua mãe. Por quê? Porque isso tem que ficar. Esse é o trabalho do palestrante. Como eu estava falando para você, na maior parte das vezes os profissionais não fazem essa passagem. Não fazem essa passagem. Por quê? Porque eles querem continuar. Então, por exemplo, é muito raro de um professor virar um grande palestrante. É muito raro. Lógico, nós temos alguns. Nós temos o Chalita, temos o Cortella, temos o Gretz, temos vários professores. Mas a maioria dos professores não viram bons palestrantes. Por quê? Porque eles não fazem o corte. O professor ele tem a primeira aula do ano, a segunda do semestre, a terceira, tem o semestre todo. Então, ele perde muito tempo de palestra para começar e fazer a síntese rapidamente, tocar o coração. A mesma coisa, o coordenador de seminários. No seminário você tem 2 dias. Então, você vai, pergunta, vai, volta. Nisso que você ficou perguntando, pedindo ideias, bom, acabou a palestra. A pessoa que dá coaching, a mesma coisa. Ele precisa fazer o orientado falar, trazer a história. Você está com 5.000 pessoas lá na convenção. Não dá para você escutar 5.000 pessoas. Então, você tem que estudar muito esse público e sair para cima como um Bruce Lee. Você já tem que sair com a sua mensagem pronta, você já tem que saber o que você vai falar. Você tem que ter 2 ou 3 opções para tocar as pessoas. Você começa a observar que elas ficam deitadas na cadeira, olham para o relógio, tão impacientes. Opa, vou para o outro lado, encurto, diminuo. Mas você tem que sair como um corredor de 100 metros rasos. Você não tem a maratona toda. Profissionais liberais, por exemplo, às vezes um terapeuta, às vezes um empresário, executivo. Esses profissionais, eles têm um problema na passagem para palestrante. Por quê? Sabe, eu como presidente da Editora Gente, eu falo, as pessoas estão lá, escutam. Se eu marcar reunião, tem que ir lá. O executivo, a mesma coisa. Na palestra, não. Na palestra, você precisa ganhar. Principalmente o palestrante novo, que ainda não tem um nome, não tem uma grife, não tem uma marca. Então, você tem que ir lá e ganhar. Por isso, você tem que ter uma série de recursos para você ganhar. Ou seja, competências, novas competências para você desenvolver. Nada complicado. Hoje, um dos maiores palestrantes do mundo é disparadamente o Steve Jobs. Ele toca a Apple, participa de todos os processos. Quando é importante, ele vai criar aquela palestra que faz todos nós
nos inspirarmos a comprar os produtos da Apple. As palestras são instrumentos para que você transmita a sua mensagem, toque a mente dos participantes, toque o coração das pessoas e leve elas a agirem. Precisa ter um método, nós vamos trabalhar dentro desse método para construir uma carreira de palestrante sólida. Bom trabalho, te encontro no pódio.